Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade, então, à nossa exposição do livro de Romanos. Hoje, ainda no capítulo 8, do versículo 16 ao versículo 23. Mantenha sua Bíblia aberta. E o tema de hoje, para te ajudar, que nós colocamos na rede, é sofrer e ainda com alegria. Coloquei essa interrogação de um modo proposital, porque se espalhou, se divulgou no meio protestante uma fala muito errada, de que quem serve a Deus não sofre. Cristo entrou na minha vida, acabaram os sofrimentos. Isso não tem base bíblica alguma. Nós vamos ver exatamente o contrário. Quando você começa a adorar a Deus, você começa a agradá-lo, você foi salvo por Ele. Mas isso te traz conflitos, perseguições, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, por permissão divina. E o mundo nos hostiliza, ou seja, aqueles que Deus não tocou, não interagem conosco. Então a nossa fala não nos agrada. E vice-versa. A recíproca é verdadeira. Eu quero ler então o texto, para depois começarmos a exposição. Você acompanhe na sua Bíblia. Versículo 16 de Romanos capítulo 8. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós está e que em nós será revelada. Versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Versículo 21. Na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Último versículo 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Vamos então para a exposição, visto que já fizemos a leitura do texto. Como eu disse, eu vou combater essa informação errada de que estou com Cristo, Cristo me salvou, eu não sofro mais, nenhum mal vai suceder na minha vida, eu não vou ser morto, não vou passar por assalto, não vou ficar desempregado, não vou ser abandonado. Essa falácia criada, portanto, uma mentira, não tem base bíblica. E aí muita gente vai dizer assim, mas de que me serve um Deus que não permite, que permite que o sofrimento venha à minha vida? Deixa eu lembrar uma coisa para você. Nós adoramos a Deus porque precisamos, necessitamos dele. Deus não necessita do ser humano. A ação de louvarmos a Deus é uma necessidade. A graça dele vindo sobre a nossa vida não nos isenta de sofrimentos, mas nos garante a vida eterna. É isto que Paulo expôs na carta para a igreja de Roma e que, com a graça de Deus e eterna e infindável misericórdia, eu vou expor para vocês nessa manhã. Mas eu preciso lembrar do primeiro versículo de Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, já agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lembre-se que nós estamos em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Fomos livres da condenação do pecado. Mas o pecado ainda permanece em nossa vida. Por isso é que caímos, por isso é que às vezes nos afastamos, mas não caímos e não nos afastamos totalmente, completamente de Deus, porque o próprio Deus não nos deixa fazer isso. João 6, 37 a 42 diz isso: aqueles que tu me destes não os lançarei fora, são meus. Então Deus mantém em nós a perseverança dos santos, dos separados.
É Ele quem nos faz ficarmos firmes, como ouvimos ainda há pouco na escola dominical com o bacharel André. Então, versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito. Há uma interação, há um contato entre o Espírito de Deus e o nosso espírito, o nosso íntimo, de que somos filhos de Deus. Portanto, fomos adotados por Deus. Agora, como filhos, temos por direito a herança. Esse direito não foi conquistado, foi nos entregue por pura misericórdia e amor de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ora, quem herda, herda alguma coisa, herda uma herança. E essa herança, a Bíblia vai falar o que é. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Que herança é essa? A vida eterna. Mas antes participamos dos sofrimentos. Como Cristo foi perseguido, somos perseguidos por causa do Evangelho, da palavra. Portanto, em nada seremos condenados, pois Cristo já nos perdoou. Exatamente por isso é que sofremos com alegria. Nero e tantos outros imperadores romanos ficavam sem entender por que cristãos, e quando eu digo cristãos, me refiro exatamente, exclusivamente aos que seguem a Cristo. Não a Moisés, não a Maria, mas sim a Cristo, que é o único caminho, a única verdade e a única vida. Jesus disse, ninguém veio ao Pai senão por mim. Portanto, não são os apóstolos que me levam a Cristo, não é Maria, a mãe de Jesus, que me leva a Cristo, mas sim Cristo. Inclusive, Cristo salvou a própria mãe, Maria, porque ele é o Filho de Deus. Ele é incriado. Maria foi criada como ser humano. Foi achada bem-aventurada, ou seja, feliz, agraciada por gestar, não gerar. Gestar Jesus no seu ventre. Mas ela precisou do próprio Filho, que foi gerado por obra do Espírito Santo, para ser salva. Maria não se salvou. Ela foi salva por Cristo. Isso a coloca na condição de inferioridade a nível espiritual. Jesus é o Filho de Deus. Maria foi criada. Pois bem, versículo 18, e eu quero relembrar a você o título da mensagem de hoje, sofrer ainda com alegria. Deixa eu mexer aqui no computador, porque às vezes o computador parece que tem vida, né? Ele se move sozinho. E agora voltou lá para o texto que eu já havia lido. Sofrer e ainda com alegria? Olha o que diz Paulo no versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não podem ser comparados. Paulo faz um paralelo e vê que não tem comparação. Os sofrimentos existentes, Paulo, portanto, quebra e derruba essa mentira que hoje gera o mercado, o planeta, o Brasil, de que protestante, crente, aquele que crê em Cristo não sofre. Isso não existe. Mas ele diz que não tem comparação com a glória que nos será revelada, ou seja, a vida eterna. E eu queria voltar ao versículo 17, que nos ajuda a explicar isso. Veja o que diz o versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você participa dos sofrimentos de Cristo? Você sofre por pregar a palavra de Deus? Você é acossado, é abandonado, você é ridicularizado, você tem um emprego negado porque simplesmente diz ser um protestante, um servo de Deus? Ainda há pouco, ouvi numa internet uma senhora brasileira, quando eu digo ainda há pouco, algumas semanas atrás, reclamando que na residência onde ela mora, numa das favelas do Rio, o número de meninas tem diminuído aos ensaios da escola de samba, porque estão frequentando igrejas protestantes.
Graças a Deus! Deus as está tirando do mundo e as colocando na graça, dando graça sobre a vida delas. E aí ela estava dando essa entrevista a um grupo de 3 ou 4 repórteres e ela colocou isso na internet, dizendo: essas pessoas têm que morrer, essas pessoas não podem continuar tirando isso. As fantasias, os enfeites estão acumulados na minha casa. Os ensaios na escola de samba já não tem tanto porta-bandeiras, tantas meninas sambando. Graças a Deus! Veja que o discurso dela é para que haja perseguição e que as igrejas sejam fechadas, porque essas meninas estão trocando as escolas de samba por uma escola dominical. E a gente diz graças a Deus. Se você não sofre ações como essa, você não é filho de Deus. Você não está participando dos sofrimentos dele. Por isso que um cristão eu não quero dizer com isso, e a Bíblia não está dizendo que não sentimos dores, mas sofremos, e isso dói muito, mas sofremos com alegria, porque essa é a prova de que estamos vivendo a palavra, estamos pregando a palavra e estamos sendo perseguidos por isso. Eu peguei umas outras 2 versões. Na versão atualizada diz assim: porque para mim tenho por certo. Paulo está convicto de que os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E olha o que diz William Hendricks no comentário dele. Ele diz assim: porque considero que os sofrimentos deste presente tempo não são dignos de serem comparados, não são dignos, não há dignidade, não tem como se comparar. Eu não sei qual a versão que o Hendricks usou, mas ele colocou de forma brilhante. Portanto, por maior que seja o sofrimento, por maior que você esteja passando necessidade nessa manhã, nesta semana, na sua vida, seja qual for o sofrimento, isso não tem a menor comparação com a herança que está sendo guardada para você, se eleito, que é a vida eterna. Sabe, um dia Jesus voltará pela segunda vez. E aí toda essa nossa vidinha, Jornal Nacional, SBT, Copa do Mundo, trabalhar, casar, vai ter um fim. E Jesus vai levar a igreja, os eleitos com ele, para a vida eterna, numa reconstrução deste planeta. Todos os demais vão ser lançados juntamente com o inferno no lago de fogo ardente. Isso é novidade para você, porque a maioria dos pastores não prega sobre isso hoje, mas a Bíblia fala claramente sobre isso. Isso é para ser divulgado, é para ser pregado. Então, vão sofrer eternamente. Nós, os salvos, sem meritude alguma, não fizemos nada para merecer isso. Simplesmente Deus nos amou, e porque Ele nos amou primeiro do que nós a Ele, Ele nos salvou. É graça imerecida, a meritude é do Pai. Sofrimentos. Deixa eu falar um pouco então com você sobre os sofrimentos, para sairmos do versículo 18 e irmos para o 19. Venha para Cristo e pare de sofrer. É o que muita igreja erradamente, numa falácia, numa mentira, coloca no seu slogan: pare de sofrer. O cristão, o adorador a Cristo, o que serve a Cristo não para de sofrer jamais, somente na eternidade. Então eu quero lembrar, e contra fatos não existem argumentos. Fatos são verdade, mas são comprovados. John Bunyan ficou 12 anos preso, delegado, xerife da época, ali na Europa, o prende, o inglês John Bunyan, o prende porque ele pregava a palavra de Deus no povoado, no meio da rua. 12 anos depois, ele não viu os filhos crescerem. A filha predileta, que era deficiente, virou de uma adolescente uma jovem, uma mulher perfeita, e Bunyan preso 12 anos. Quando ele foi liberto pelo xerife, ele perguntou qual era a acusação, e o xerife lhe respondeu: nenhuma, não volte a pregar. Ele foi preso porque pregava a Bíblia, a palavra de Deus. Não temos perseguições? Não sofremos? O que dizer de William Carey? Pregou na Índia. William Carey lutou contra o Sati. O Sati era um costume hindu horrível, do inferno,
colocado com certeza por Satanás, pelo maligno, naquela sociedade hindu. Ou seja, quando o marido morria, a esposa era colocada do lado dele ainda viva. O marido morreu. A esposa era colocada ainda viva e queimada junto com o corpo do marido que já estava morto. William Carey lutou contra o sati e, com a ajuda de Deus, conseguiu abolir o sati. Hoje não há mais esse hábito oficialmente na Índia. Mas o William Carey sofreu perseguições enormes com isso, inclusive a sua família. O que dizer de Hudson Taylor? Hudson Taylor pregou na China, foi banido da missão inglesa porque passou a usar uma trança com um mandarim, como um chinês, porque ele precisava interagir. A sociedade chinesa, na época e é até hoje, completamente isolada do planeta, se fecham, se enclausuram e ele não conseguia interagir. Quando ele deixou e começou a usar a vestimenta chinesa, os ingleses, que se diziam protestantes, o baniram. Há pouco tempo, a rainha da Inglaterra perdoou a acusação contra Hudson Taylor. Não sofre. Hudson Taylor foi perseguido durante todo o tempo e os familiares dele, os descendentes também. O que dizer também de William Taylor, o tinteiro, que traduziu a Bíblia para o inglês. William Taylor foi perseguido pelo rei Henrique VII. Ele foi perseguido e morreu queimado, ainda vivo, morreu queimado na fogueira, sentenciado, porque cometeu o crime de traduzir a Bíblia do original grego para o inglês. E a Bíblia só existia em latim. Os padres, e eu peguei essa época aqui no Brasil, quando eu era miúdo, com os meus pais ainda católicos, ali no bairro do Barro Vermelho, em São Gonçalo, frequentávamos a paróquia católica e o padre pregava, Venceslau, pregava a missa de costas e dizia para que ninguém lesse a Bíblia. Portanto, eu que ainda sou novo, peguei essa época. Não se podia ler a Bíblia, só o Papa, os padres, o clero que queriam. Ora, hoje todos leem a Bíblia e ninguém morre por isso. Mas se você entender e a seguir, você vai ter sua vida transformada. O que dizer do apóstolo Paulo? É tanta coisa que eu vou ler aqui no texto que coloquei. O apóstolo Paulo era perseguidor. Deus o converte, o toca, move o seu coração e ele passa a ser perseguido. Paulo foi esquecido, perseguido em Damasco. Paulo foi rejeitado em Jerusalém, esquecido por 10 anos na cidade de Tarso, apedrejado na cidade de Listra. Paulo foi chicoteado em praça pública, em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi expulso de Bereia, foi jogado em um tronco em Filipos, foi chamado de tagarela em Atenas, na Grécia. Foi acusado de ser impostor em Corinto, também na Grécia. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado injustamente em Cesareia, sofreu um naufrágio em Roma, foi condenado à morte por Roma e foi, por isso, decapitado. Seguidores de Cristo não sofrem. O que falar do próprio Jesus, que veio ao mundo, se humilhou, tomou forma humana, nunca deixou de ser Deus, mas passou a ser humano 100%, sofria as mesmas dores que sofremos, tinha as mesmas necessidades fisiológicas, foi para a cruz para perdoar o pecado dos dele, daqueles que o Pai escolheu e entregou ao Filho, e por isso foi crucificado. O planeta Terra não aceitou a vinda de Jesus. Eu vou aspiar, aceitou, porque quem o aceita como Salvador, é Ele primeiro que nos toca, para que a gente receba Ele. É Ele que faz a iniciativa. Jesus foi crucificado, morto, graças ao poder do Pai. E o Filho é o Pai. Jesus ressuscita ao terceiro dia. O Deus Trino fez isso, mas Jesus foi crucificado.
Como não sofremos? Como não sofremos? Versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa, como que olhando para cima, como se tivesse com o pescoço voltado. A natureza é a criação de Deus. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, toda a criação irracional, animada e inanimada, ou seja, a própria natureza, pois a mesma foi sujeita por Deus à futilidade, à vaidade. Quando o pecado entra no mundo, a natureza sofre, é condenada por causa do pecado do homem. A criação não pecou, mas ela sofre por causa do pecado do ser humano. Por isso que ela geme, aguardando expectativamente, plantas e toda a natureza que Deus fez, aguarda, mesmo sem ter raciocínio, a libertação. Veja que a própria natureza aguarda e às vezes não damos valor a isso. Precisamos entender que a nossa vidinha, eu vou usar o diminutivo aqui propositadamente, a nossa vidinha é passageira, 70, 80, alguns 30, alguns 15, e logo morreremos. Os que não estiverem vivos quando Jesus voltar, vão passar pela primeira morte, nunca passaremos pela segunda, a vida eterna, porque Cristo nos concedeu a vida eterna, e a Bíblia diz que ninguém a tira de nós. Por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. E salvo não vive pecando. Não consegue parar de pecar. Ele luta contra o pecado, mas ele não vive uma vida de pecado. Portanto, temos que viver essa expectativa, essa ação ardente em nós de que Cristo voltará. Ele está voltando para levar a mim, a você, a nós para a vida eterna. É isto que Paulo escreveu para a igreja de Roma e é isto que estamos lendo agora, que foi deixado para nós outros pelo apóstolo Paulo na Bíblia Sagrada. Versículo 20. Pois ela foi submetida à inutilidade, à vaidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. A vontade do Pai é que a natureza pagasse também. Ou seja, tudo foi afetado por causa do pecado do homem, o ser humano. Eva foi tentada pelo diabo em forma de serpente, porque o diabo é espírito, não tem forma física. Eva caiu, sucumbiu à tentação. A Bíblia diz que a parte mais fraca do casal é a mulher. E o homem erradamente cede aos apelos de sua mulher e agora peca. Como sacerdote, Adão cometeu o pecado como líder. Ele ouviu sua mulher e não ouviu a Deus. Portanto, herdamos o pecado original, adâmico. Por que leva o nome de adâmico? Porque o homem é o líder do lar. Não é o autoritário, não é o machista, é o líder, o responsável por conduzir a família num culto doméstico todos os dias. O responsável pela doutrina. E a esposa ajuda os filhos em casa na educação da palavra. Versículo 22. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nos encontramos em decadência. Nos encontramos num estado de sofrimento, de perseguição. Mas a herança que nos está prometida nos será entregue na eternidade, a própria vida eterna. E aí seremos libertos. A natureza também será liberta da vaidade, da futilidade, presa por causa do pecado do ser humano. Isso é o que a Bíblia descreve, e o manual do fabricante é a Bíblia. Fomos fabricados por Deus, criados por Deus. Quando você pesquisa o ser humano, você vê que temos todos os 178, se não me engano, elementos químicos da tabela periódica. Somos 100% pó da Terra. Isso é um fato irrefutável.
Não descendemos do macaco, do chimpanzé, não somos uma evolução, somos uma criação do Deus eterno. E Deus coloca início e fim à nossa vida aqui no mundo. Diz que desses dias não passaremos. Portanto, estamos rumando para o final dos tempos, a consumação. E a Bíblia não é para você achar um livro bonito, não é para você concordar com essa mensagem e depois continuar vivendo uma vida de pecado. Deixa eu explicar mais ou menos o que é isso. Não é que você não possa se divertir, não possa ir à praia, não possa ir a um cinema, mas tudo que você fizer tem que ter como principal função o engrandecimento e a honra e a glória para o nosso Deus. O único Deus vivo e verdadeiro, aquele que criou o planeta Terra, aquele que criou o universo, aquele que não tem início nem fim, aquele que é eterno e que nos faz ter vida eterna nele. Somos criados infinitos, mas Deus nos deu a vida eterna. Por isso que enquanto aqui no planeta, não deixamos de sofrer, somos perseguidos. A Bíblia diz que não há interação, não há nada de acordo entre luz e trevas, entre aquele que Deus tocou, inunda a vida dele, vive, e aquele que Deus não tocou. Portanto, não sabemos aqueles que Deus vai tocar. Pregamos para todos, mas aqueles que não têm o Espírito de Deus na sua vida, perseguem aqueles que têm. Isso é bíblico. Aconteceu com todas essas pessoas que eu descrevi aqui, com o próprio Cristo, e acontece conosco. Portanto, seguir a Cristo não significa não ter sofrimento. Significa que sofremos porque servimos a Cristo. Mas sofremos com alegria, com prazer. Na realidade, não somos dignos de sofrermos por Cristo e pela causa do Evangelho. Mas Deus nos dá essa oportunidade. Na vida eterna, que é toda a eternidade, e não somente umas poucas décadas, que é a vida do ser humano aqui na Terra, vamos ter a vida feliz, sem sofrimento. Não teremos mais, ninguém vai mais casar nem se dar em casamento, mas vamos viver eternamente com o Pai, com o Criador, livres de sofrimento, livres de dores, apenas louvando a Deus. Se você não geme, não arde, se não está dentro de você essa alegria de que isso ocorra logo, embora desejamos isso, Deus não antecipa a vinda do Filho dele. Há um tempo marcado por Deus e nesse tempo Jesus virá, mas nós temos que desejar. Se você não deseja, é a certeza de que você não é de Deus. Então, pegue a Bíblia, louve, ore, para que Deus toque a sua vida. Nós não sabemos quem Deus toca e quem Deus não toca. Mas aqueles tocados por Deus têm prazer nas coisas dele. Quando Eric Liddell recusou correr nas Olimpíadas de Paris em 24 ou 25, porque soube que a corrida era no domingo, isso deu um nó em todo o comitê inglês. Ele era o maior corredor do mundo na época, o maior velocista, um escocês, pastor, e ele disse: eu não posso correr no dia do Senhor. Essa consciência de não bunirmos o dia santo, de não fazermos nada no dia do Senhor a não ser louvarmos a Ele. E hoje mercados abrem, comércio abre, pessoas vão para a praia no domingo, quebramos o quarto mandamento. Nós não podemos fazer isso. Nós somos servos do Deus Altíssimo. O domingo é todo do Senhor, porque Deus descansou de toda a sua obra no sétimo dia. Então ele requer o domingo, que é o reconhecimento nosso pela ressurreição de Jesus. O domingo é só para ele. Dormimos, nos alimentamos e louvamos a Ele. Não nos distraímos, não brincamos, não vamos à praia, à piscina ou qualquer outra coisa. Apenas louvamos a Deus. Por isso somos perseguidos. Porque o mundo não entende. O mundo quer gozar a vida aqui, até porque a vida do mundo, daqueles que não são de Deus, será aqui mesmo. Os prazeres são esses, aqui no planeta. Depois será castigo eterno, sem fim. Essas verdades têm que voltar a ser pregadas por todos os pastores. A Bíblia tem que ser anunciada. Versículo
22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Ou seja, como a mulher parturiente sofre com dores, que são as maiores dores do ser humano, as dores de parto, a dor renal chega perto, mas não é igual. A Bíblia diz que a natureza geme como que em dores de parto, querendo, ansiando por essa liberdade. Ou seja, a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, o Deus Trino, na pessoa do Filho, salvando e levando os dele para a eternidade e condenando o resto do mundo à vida sem graça, sem Deus, eternamente. Por isso que essa conversa de eu tenho tempo, vou deixar para amanhã, como se primeiro o ser humano tivesse a oportunidade de escolher se quer ou não Deus, e depois se ele tivesse a chance de dizer quando. A Bíblia discorda dessas duas falas. Por último, versículo 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Já há manifestações, temos os primeiros frutos do Espírito. Confirmamos isso, pregamos isso, queremos isso, vivemos isso. Esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O que é isso? A certeza da redenção, a certeza da vida eterna. Fomos adotados. Não somos filhos como Jesus o é, mas fomos feitos filhos de Deus, porque Deus nos comprou com o sangue do seu único Filho. Jesus é o unigênito do Pai. Portanto, é como se fosse o nosso irmão mais velho. Somos co-herdeiros dele no sofrimento e na vida eterna, na graça, na eternidade. Se isso te causa alegria, continue pregando, continue vivendo, continue dizendo que Jesus está voltando, que a graça tem que ser vivida pelos dele, que temos que manifestar essa certeza mediante aos sofrimentos, independente de sermos abandonados, perseguidos, presos como John Bunyan, morremos na fogueira como Hudson Taylor, queimado vivo, porque pregou a Bíblia, porque traduziu a Bíblia. Mas, ou como tantos outros que nos coliseus de Roma, mandados por Nero e tantos outros imperadores, foram dizimados e morriam cantando com alegria, porque tinham a certeza, sabe, essa certeza é colocada pelo Espírito Santo. Uma vez salvos, o Espírito Santo entra na nossa vida junto com o Pai e o Filho. A Trindade vem de uma vez só, ela não vem separada. E nos causa a certeza de que somos dele, selados com o Espírito Santo. E essa salvação, que é eterna, e a Bíblia diz que é eterna, por isso que não se perde, nos dá a certeza de que somos dele. Por isso, gememos, aguardamos ardentemente a volta do Filho de Deus. O nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Regenerador, aquele que morreu por nós e que vai nos dar a vida eterna, nos deu e vai nos fazer gozar com Ele para todo sempre na reconstrução do planeta Terra, num novo paraíso, ou seja, num local sem dor, sem sofrimento. Que você possa viver isso, que você possa pregar isso. Divulgue essa mensagem e tantas outras no seu Facebook, na internet, para que todos possam ouvir que Jesus está voltando pela segunda vez. Mas dessa vez ele não vem para servir, ele vem como juiz para julgar vivos e mortos, fazer a consumação dos séculos e nos levar para ele. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nessa hora, encerramos a transmissão dessa mensagem. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela oportunidade de vivermos a Tua palavra e pela certeza, Senhor. E essa certeza não está relacionada a sentimento, a emoção, a se o cabelo arrepia ou não, mas ela está firmada na Tua palavra que nos garante isso. Teu Espírito interage com o nosso interior, com o nosso Espírito, de que somos Teus filhos. Obrigado, Senhor, porque nos destes a vida eterna
quando merecíamos o inferno. Despede-nos agora na tua graça e na tua companhia. Em nome e por amor de Jesus, nosso Salvador, teu único Filho. Amém. Até o próximo domingo, quando estaremos aqui em mais uma transmissão da Mensagem de Deus para a sua vida.